quando você fala sobre a origem do Homem-Aranha, quando nós falamos qual foi o momento virada de chave que o Peter Parker acabou tendo naquela história, eu acho impossível você falar que não foi o Tio Ben. O Tio Ben foi a figura que, por muitos fãs do Homem-Aranha, definiu o Peter Parker. Foi a partir da morte dele que ele se tornou o Homem-Aranha. Ele se tornou um herói. E aí, seguindo esse legado até os dias de hoje. Mas e se a história fosse diferente? Em vez do Tio Ben ter morrido, ele nunca tivesse morrido nessa história, mas se fosse a Tia May, o que mudaria nessa história? Será que a Tia May tem uma importância para o Peter Parker? Será que se o Tio Ben não tivesse morrido também, existe uma outra importância? Mostraria um outro lado mais sombrio do Tio Ben? Um lado talvez financeiro? Fala, Chris Brand tá falando aqui, é Spider. E bom, vamos agora descobrir como é que seria se o Tio Ben não tivesse morrido. Então, antes de tudo, por favor, se inscreva aqui no canal para você receber mais vídeos desse do Homem-Aranha e também comenta aí embaixo na sua opinião o que você achou da morte da Tia May e do Homem-Aranha e sem volta pra casa. Sabendo que você fez essas duas coisas e tão cheio de enrolação, vai vendo. Bom, no início dos anos 90, nos anos 80, na verdade, a Marvel acabou publicando uma história no universo do quadrinho What If, onde a história é justamente sobre essa, o que teria acontecido se o Tio Ben não tivesse morrido. Onde, para aqueles que não sabem, os leigos, o What If, ele é basicamente uma série de quadrinhos que contam eventos como esse que eu vou te contar agora. O que aconteceria se o Tio Ben não tivesse morrido? É os momentos e se. E aí, a história, como nós bem sabemos, ela se inicia realmente bem parecido como nós bem conhecemos. Peter Parker é picado pela aranha, vai no ringue de luta e todas as coisas assim do tipo. E aí, como muita gente acaba pensando, muitas pessoas acabam pensando que o Tio Ben foi morto numa rua, numa esquina, ou algo assim do tipo. Mas não, o Tio Ben acabou sendo morto em casa. Coisa que eu me aprofundo muito mais sobre o James Gandolfini, que é o verdadeiro assassino do Homem-Aranha. E eu explico por que ele foi na casa do Tio Ben. Existe um motivo dele ir na casa do Tio Ben, sempre qualquer adaptação onde o bandido vai. Ele não acaba encontrando o Tio Ben por acaso e acaba morrendo, como é nos filmes. Acaba que quando ele vai lá, o Tio Ben entra em cena, só que aí a Tia May, no final daquela história toda, ele acaba morrendo, mesmo que o Tio Ben tenta realmente revidar, tal, já que também, lembrando que ele também já participou do exército. E aí acaba que por conta disso, por ter a morte da Tia May, e aí o Homem-Aranha, Peter Parker fica triste, mas mesmo assim, por conta da morte da sua Tia May, motiva ele ainda mais querer ser um Homem-Aranha. Ainda se permanece, ele ainda continua sendo o Homem-Aranha. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante nessa história é como é aplicado essa morte. A importância que o Tio Ben tem e a grande importância que tem a Tia May. Que ela não é aquela senhora que na maioria das vezes tá quase morrendo e tá no hospital. Tadinha, velha. E após a morte da Tia May, Peter Parker começa a ser realmente o herói. Tem algumas fases também que ele é um pouco mais egoísta, mas acaba que é nos aprofundado realmente como é o Tio Ben. É nos mostrado que o Tio Ben, ele é um personagem que, beleza, como nós bem conhecemos, tanto nos quadrinhos, nos filmes, animações e tal, é uma figura muito virtuosa, um personagem cheio de qualidades, virtudes, bondade. Ele é um personagem muito bom. Só que nessa história aqui, nos retrata como o Tio Ben tendo muitas complicações com o Peter Parker. Vários momentos, realmente como se fosse um pai para um Peter, só que é um personagem que nunca entende o Peter Parker. Muitos momentos, mesmo ele gostando do sobrinho e o sobrinho gostando dele, em alguns momentos ele acaba ficando com muita raiva do Peter e os dois acabam tendo uma rixa. Em alguns momentos, realmente como fosse uma briga realmente que eles acabam tendo, por justamente o Tio Ben não entender o lado do Peter, achar meio estranho algumas situações, tal. Por conta disso, como nós bem sabemos, o Tio Ben, diferente da Tia May, ele já é um cara um pouco mais esperto. Talvez porque ele fez parte do exército, ele acaba descobrindo com muita facilidade que o seu sobrinho, ele é o Homem-Aranha. E aí, por conta disso, ele aceita o lado dele de super-herói. Ele não entende porque ele fica fazendo isso, mas ele aceita. E acha até legal, bonito dele realmente querer ser um herói. E por incrível que pareça, incentiva e ajuda ele realmente a ser um super-herói. E aí, por conta disso, o Homem-Aranha continua seguindo sua vida normal pela cidade. E aí, mais pra frente, essa história foi nos aprofundando e foi nos adaptando um arco que aconteceu no universo canônico, que foi um arco sobre a sua namorada na época, um casal Betty Brant. Acabou que ela acabou tendo um certo conflito com seu irmão, onde acabou que o irmão dela acabou sendo morto e o Peter Parker, por ser namorado dela, acaba tentando ajudar, as coisas assim do tipo. Só que aí houve uma inversão na história e o Peter Parker acaba tirando no final da história que algumas coisas do final, algumas pessoas realmente não merecem ser salvas, não merecem ter ajuda. Ele acaba tendo essa diferença do Peter Parker, ele acaba vendo que algumas pessoas não merecem realmente serem ajudadas. Mas aí acabou que por conta dele ter se tornado um herói, ter mais essa coisa meio distorcida do Homem-Aranha, acaba que o Peter Parker, embora ter conseguido ser um grande super-herói, ele também deixou os seus próprios valores de lado. Por ele ter deixado muito dos seus valores de lado, suas índoles, acaba que ele se torna uma marionete, por assim dizer, do próprio JJ Jameson, onde ele descobre que ele é o Peter Parker, porque o Peter Parker, o tio Ben faz o Peter Parker revelar sua identidade para o Jameson, e aí acaba que o próprio tio e o Jameson acabam utilizando o Homem-Aranha como um objeto alheio para alguns